Mateus capítulo 24, palavras do próprio Jesus, versos 37, 38 e 39, deste que é considerado o sermão profético do nosso Senhor. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus faz uma referência nesta sessão profética, véspera de sua morte. Ele faz uma referência a um episódio antigo, dando inclusive credibilidade literal ao relato do livro de Gênesis, que muitos, mesmo sendo cristãos, olham a Bíblia com uma certa suspeita. Eles são alvos ou vítimas de uma coisa do século passado chamado de alta crítica, onde esses fenômenos sobrenaturais e essas coisas muito absurdas relatadas na Bíblia não deveriam ser tidas e consideradas de maneira literal. Aqui, neste sermão profético de Jesus, ele atesta a literalidade do evento do dilúvio. Ele, inclusive, credencia historicamente esse personagem chamado Noé, e ele diz, num contexto profético, que antes do seu retorno à Terra, o cenário mundial, o cenário global, teria várias semelhanças em relação ao cenário mundial antes da destruição do planeta pela água, há milênios atrás. Então, eu e você precisamos olhar um pouquinho no retrovisor da história. Eu e você precisamos olhar um pouquinho no passado para a gente poder compreender que existem lições que precisam ser extraídas deste episódio passado. Mais tarde, Paulo, como alguns atribuem a ele a autoria do livro de Hebreus, numa sessão dos heróis da fé, ele lista Noé, porque ele entende a pregação de Noé como um ato heróico, como um ato de extrema fé. E ele se manifesta nos seguintes termos, você sabe, Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nós lemos no verso 7 de Hebreus capítulo 11, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Meu irmão, entenda, quando Noé recebe o recado para construir um barco, na linguagem do autor do livro de Hebreus, ele diz que ele foi pela fé porque eram coisas que nunca tinham sido vistas. Eram coisas absurdas. Era um ato completamente estranho. E, de fato, a mensagem de Noé, ela se limitava a poucas sentenças. Ele dizia, o planeta será destruído, vou construir um barco, quem quiser se ver livre da destruição, entra comigo no barco. Essa era a mensagem, era um sermão de poucos segundos. Ainda que tenha sido um sermão curto, direto, muito claro, a ponto de ninguém poder dizer assim, eu não entendi direito, apesar de ser uma coisa estranha, porque nunca tinha chovido, a Bíblia diz que nunca tinha chovido sobre a terra. Deus tinha feito a terra com um sistema de irrigação que vinha de baixo, esse desconforto do aguaceiro, da chuva. Hoje nós, logicamente, que temos um pouquinho de consciência, entendemos a chuva como uma bênção, porque sem ela a vida fica insustentável. Mas mesmo depois com a entrada do pecado, o planeta ainda tendo muito da sua beleza original, a terra tinha um sistema de irrigação, era como um sereninho de nada para irrigar a terra, um sistema muito mais harmonioso. E chuva era uma palavra estranha, cair água do céu era um negócio absurdo. Então, do ponto de vista da ciência, não era um doido, um desvairado, um maluco. E Jesus está dizendo que antes da volta de Jesus vai ser mais ou menos como no tempo de Noé. Pessoas que darão a mensagem presente, pessoas que anunciarão a verdade presente, também serão olhados pela ótica da ciência como doidos e desvairados. Isso aqui é o tipo de coisa que não vai dar no Fantástico, que não dá manchete na CNN. Porque isso é uma coisa absurda. Um Deus que vai invadir o planeta aqui, restaurar as coisas, destruindo com fogo. Essa é a mensagem. Um dia foi destruído com água e um dia será destruído com fogo. Um dia houve uma libertação, uma salvação para a destruição da água e um dia também haverá uma salvação para a destruição com fogo.
Isso também é um absurdo na visão social. As pessoas estão muito ocupadas com muitas coisas e elas não têm tempo para esse tipo de mensagem, elas não querem ouvir esse tipo de coisa. E também foi, na época de Noé, um absurdo do ponto de vista religioso. Que papo furado é esse? Que Deus é esse? O Deus que ama? Um Deus que ama não poderia fazer um negócio como esse? Isso seria um ato de tirania. Inclusive, a nossa geração atual está tendo a sua percepção da realidade afetada por muitas das produções cinematográficas que apresentam a interferência externa de outros seres, de outros planetas, e no inconsciente coletivo está se implantando uma ideia: não mexa com o nosso planeta, porque nós temos problemas, mas a gente sabe lidar com eles. Não é à toa que Deus poderá ser inclusive considerado como um intruso. Não foi convidado, não venha para cá. Cerca de 1 ano e meio atrás, eu tive a oportunidade de visitar um lugar aqui no estado de Kentucky com a minha esposa e meu filho. Um lugar incrível. Para aqueles que têm a oportunidade, moram aqui ou quem sabe fazem planos de fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu indico, super indico. É numa cidadezinha no estado de Kentucky, eles construíram uma réplica da Arca de Noé em tamanho real. É realmente surpreendente o tamanho, os compartimentos e o que eles imaginariam ter sido possível construir para que pudesse preservar a vida nas condições como a Bíblia apresenta algumas medidas, e os animais que foram preservados, uma tentativa de Deus de dizer o seguinte: eu quero a perpetuação da vida e vou trabalhar com as espécies aqui. Então eles ali simularam como os répteis poderiam ter ficado, como os animais de grande porte, aqueles que poderiam hibernar, um sistema de limpeza, a captação de água da chuva, e uma coisa incrível. Eu realmente fiquei muito impactado com essa visita que eu fiz e eu estou indicando aqui a você. Isso realmente fez eu pensar demais alguns meses atrás, quando tive a oportunidade de fazer essa visita. A questão é que quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, você vê que a maldade do homem atingiu níveis horrorosos, a ponto de Deus ter se expressado de um jeito para que a gente pudesse entender quão sério ele estava falando, que ele chegou a dizer assim: ó, olha, eu estou arrependido, porque o pensamento do homem é mal continuamente, ele não pensa outra coisa a não ser o mal, e Deus resolve fazer uma interferência. Agora, algumas pessoas, alguns estudiosos, eu tive a curiosidade alguns meses atrás, quando fui passar uma lição aqui para os adolescentes, de traçar a cronologia de Adão até Noé. Você sabe, o livro de Gênesis relata que estes primeiros habitantes do planeta, eles viveram muito mais, ainda como consequência pelo fato de terem comido do fruto, Adão ter comido do fruto da árvore da vida. Havia uma longevidade, o porte físico, a capacidade, tudo isso era muito maior antes do dilúvio, diferente do que se costuma dizer do período dos homens, o homem da caverna, de uma geração retrógrada, nada inteligente, arcaica. Não, a Bíblia não pode sustentar esse tipo de percepção. Adão teve a oportunidade de conviver com nove gerações que se sucederam após ele, porque ele viveu 930 anos. Então, ele conviveu com seu tataraneto e tataranetas. Mas Adão morreu antes de Noé nascer. O interessante é que na 7ª geração, três gerações antes de Noé nascer, na 7ª geração nasceu um fulano chamado Enoque. E a Bíblia diz que esse Enoque aqui, ele foi tomado para o céu. Deus entendeu que a morte, por já ter invadido o planeta, parecia que a consequência da vida dos seres humanos era a mesma: quem fazia o bem e quem fazia o mal. A Bíblia, inclusive, traça de maneira contrastante aqueles que, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Pessoas que se rebelaram contra Deus e pessoas que estavam tentando seguir as orientações para o plano da redenção ser executado. E aí, só que a impressão que dava era o seguinte: se você fizesse o que era certo, você morria. Se você fizesse o que era errado, você morria. Em Enoque, Deus tentou dizer o seguinte: não, a consequência não é a mesma para todo mundo, então deixa eu tomar esse camarada aqui para mim. E ele o leva para o céu. E Enoque conviveu com Adão por cerca de 3 séculos, ouvindo do relato original. E essa era a tradução, era uma tradição oral, era uma coisa que era passada de pai para filho. Agora, o que é interessante quando você observa essa cronologia é que Noé conviveu com seu avô Matusalém e com seu pai Lameque por muitos e muitos anos. E ele teve que confiar no ensino dos seus pais, porque Noé não ouviu o relato primário da boca de Adão.
Ele ouviu de segunda mão já. Ele ouviu daqueles que ouviram de Adão. Noé, quando recebe a mensagem do plano da salvação e recebe a herança espiritual, ele precisou confiar nos seus pais. E aqui vai um recado, e eu vou dar alguns recados para os pais aqui. Nós passamos por uma questão de tradição oral. E os pais que são fiéis a Deus e à revelação bíblica, eles têm um dever extremamente importante na herança espiritual que eles dão aos seus filhos. Noé precisou confiar